A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos mais uma vez aqui, mais uma semana, no nosso EBD em Síntese Momento Pedagógico, classe de adolescentes. Hoje, para falar sobre a lição de número 8. Me chamo Zuênia, sou professora na classe de adolescentes, supervisora pedagógica na Congregação de Sol da Justiça, setor 39. Estou aqui hoje com o irmão Ângelo. A paz do Senhor, irmão Ângelo. A paz do Senhor, irmã Zuene, a paz do Senhor, povo de Deus, né? Estamos aqui em mais um momento pedagógico, né? Feliz, né, de estar contribuindo com o seu crescimento, com o crescimento do povo de Deus. Hoje vamos falar, né, Ângelo, sobre Davi, o pastor de ovelhas que se tornou rei. Uma lição muito conhecida pelos nossos adolescentes, tenho muita certeza disso. A mensagem diz assim: Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Temos três objetivos nessa lição, querido professor. Ensinar a história de Davi, destacando que ele foi escolhido por Deus para liderar o seu povo. Motivar os adolescentes a terem força, coragem e fé em Deus diante dos gigantes da vida deles. Mostrar aos adolescentes que todas as promessas de Deus se cumpriram no tempo certo, se cumprirão, né, no tempo certo, porque Deus é fiel. Então, com certeza, né, a gente já viu muitos documentários, ilustrações sobre guerras, né, do mundo antigo. Então, use a sua imaginação, né, professor, e pense, quais seriam os equipamentos ideais para entrar numa batalha nesse contexto? Né? Obviamente, uma armadura que proteja o corpo, um escudo e uma espada para atacar seriam necessários. Então, todavia, Davi entrou nessa batalha, como a gente bem sabe, né? Com a roupinha ali de pastor, muito humilde, com uma funda e pedras que recolheu ali na margem daquele rio, né? Então, olha só, ele não se adaptou a essas armaduras todas. Então, a gente inicia a aula trazendo isso para o seu aluno, né? Está aqui no nosso ponto de partida, caso vocês queiram ler, né, mais detalhadamente, é um ponto muito interessante. A gente mostrar para os nossos adolescentes que às vezes, a única armadura que a gente, às vezes não, sempre, né? A única armadura que o crente vai precisar é essa daqui, né? É a Bíblia Sagrada. Então, enfatize isso, já inicie sua aula já falando assim: vocês acham que vocês precisam de armadura para vencer as guerras de vocês? Vocês precisam usar máscaras, se esconder atrás de celulares? Então, essa é a primeira dica, né, de dinâmica para iniciar é trazer já esse impacto, porque Davi ele era jovem quando foi escolhido. Durante a história dele a gente vai ver que tem, né, alguns deslizes, mas somos seres humanos, né? E Davi ele reconheceu o seu erro. Então trazer isso para os adolescentes, né, na história de Davi, que ele caiu sim, mesmo após ter sido escolhido por Deus, mas ele se arrependeu. Então, para mostrar a esses adolescentes que, mesmo com os seus pecados, né, o Senhor, ele está ali para cuidar. Quando a gente reconhece, a gente confessa e deixa esse pecado. Também trago aqui um outro ponto, né, que o tema é o escolhido de Deus. O objetivo principal é demonstrar que Deus vê além da aparência e escolhe pelo coração, né? Tá um pouco vinculada com o que eu acabei de falar. E o material necessário é 3 envelopes ou caixas. E aí vocês podem decorar, fazer um todo decorado, bonito, um mais simples e um bem amassado, bem feio mesmo. Pode até ser aquele saco de lixo, né? Papéis com mensagens dentro. O bonito, né, tem um papel vazio. Então, a embalagem bonita vai em um papel vazio. O simples tem um texto genérico, algo assim, muito coach, né? Podemos usar, né? Até com essas mensagens que a gente vê que eles assistem muito, né, na tela do seu celular.
e o amassado trazer uma mensagem especial sobre Davi, sobre quem era Davi, né? Davi começou como um pastor de ovelhas, guerreou, chegou ao reinado, errou, mas reconheceu o seu pecado. E aí trazer essa reflexão e aí explique que para eles, professor, né, já inicia explicando que Samuel precisava ungir um novo rei, mas Deus ele ensinou para ele que a aparência não define um líder. Então, escolha dois objetos, escolha dos objetos, três voluntários, né, para escolherem cada um ali o que eles querem, né, com certeza vai ter aquele que vai preferir o amassado, porque sabe que vem bênção, porque sempre a gente tem aquele aluno que é mais, né, ousado. Então, faça essa reflexão com eles sobre como Deus escolheu Davi baseado no coração e não na aparência. E aí conclua lendo lá em 1 Samuel 16:7 que diz: 16:7 e incentive os participantes a pensarem no que realmente importa em uma pessoa, né? Eles estão nessa fase que eles veem muito as aparências. Então, vamos guiar os nossos queridos adolescentes a entenderem que a aparência exterior é uma coisa e a interior é outra. E que o nosso Deus, ele contempla o profundo e o escondido, né? Ele não contempla só a nossa face. E é isso, essa é a dica que eu trago hoje. Irmão Ângelo, qual foi a inspiração de Deus para a sua vida? Amém. A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, nossa irmã Zuênia. Então, hoje eu trouxe para os amados irmãos professores, né, também uma dinâmica bastante conhecida, né, simples, fácil de ser aplicada dentro da sua classe, com seus alunos, tá? É um jogo, né, um jogo que certamente, se eles não já conhecerem, né, vocês provavelmente já conhecem, que seria um jogo de labirinto, né? Você vai pegar um labirinto, né? Bem difícil confeccionar um labirinto, bem complicado, daqueles bem difícil mesmo, né? De se resolver. E aí, ao final desse labirinto, esse labirinto ele pode ser confeccionado tanto numa cartolina, enfim, numa folha de ofício mesmo, né? Enfim, você vai precisar de folha de ofício, cartolina, e aí deixa a imaginação, né? A criatividade também à vontade, né? Você pode utilizar também o próprio o próprio celular, né, dos adolescentes. Você pode enviar esse labirinto por lá. Enfim, fiquem à vontade para resolver como vocês vão aplicar esse labirinto, tá? E aí você pode colocar lá no final do labirinto, né? Você colocar um nome, ou então, se for numa cartolina, você pode colocar um papelzinho colocando lá no final a promessa de Deus, né? E aí você pode dar um tempo para os seus alunos resolverem esse labirinto e aí trabalhar essa questão também da ansiedade, né? Enfim, mostrar para eles que eles precisam ter paciência para tentar resolver, para chegar ali no final, e coloca ali um prêmio de participação, certo? Ao final, né, da brincadeira, aí vem a aplicação, né, para a vida dos seus alunos, tá certo? Você vai colocar, por exemplo, dentro da nossa lição, mostrar, né, que Davi ele enfrentou inúmeros desafios, né, muitas dificuldades no decorrer da sua vida, inclusive, né, lutou com um gigante, com Golias, mas isso não o desmotivou, né? Isso não deixou ele mais triste, né? Pelo contrário, ele foi avante, mostrou que a fé dele estava guardada ali, respaldada no Senhor nosso Deus, né? E ali ele foi avante e conseguiu lograr êxito, né, na sua batalha, né? Mostrar que é importante termos paciência, né? Ter fé nos planos de Deus para a nossa vida, tá certo? E mostrar que ao final, né, da dificuldade, do momento difícil, do momento turbulento que a gente vai estar passando na nossa vida, nós estaremos lá com a promessa de Deus para nós. Assim foi com Davi, né? Ele precisou passar por um gigante, né? Mas isso não o abateu e fez com que ele, no final, alcançasse a promessa de Deus para a sua vida, né? Que era liderar o povo de Deus por muitos anos, né? E foi um reinado, né? Que, como a nossa irmã Zuênia falou, né? Difícil, né? Cheio
desafios, mas que ele conseguiu lograr êxito ao final. É uma dinâmica simples, fácil também de ser colocada, aplicada aí dentro da sua classe, tá certo? Com seus alunos. Eles gostam, né, dessas coisas lúdicas, fáceis de serem aplicadas, tá certo? Coisas também que eles já estão acostumados no seu cotidiano, e eu tenho certeza que isso vai enriquecer demais, né, a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Bom, isso foi o que Deus colocou no meu coração para passar para os amados irmãos professores, né? E é uma ideia de também, né, se você puder criar também um ambiente ali de colaboração, né? Quem sabe, em vez de distribuir labirintos para todos, né, colocar um só, né? E também possibilitar ali, dar abertura para que os colegas auxiliem, né, aquele que foi escolhido para resolver aquele labirinto, né? Isso mostra aí, cria um ambiente de colaboração, né? Junto aos seus alunos, né? Desenvolve também a capacidade deles e mostra para eles que precisamos apoiar uns aos outros. Enfim, você pode trabalhar várias coisas dentro dessa dinâmica, né? Inclusive coisas também relacionadas ao dia a dia deles, né? Coisas pessoais, problemas pessoais, mostrar que eles podem vencer, né? E estamos aqui também para apoiá-los nos momentos de dificuldade. Enfim, vocês podem trazer e trabalhar várias coisas dentro da dinâmica. Isso foi o que Deus colocou no meu coração para aplicarmos aí na lição 8 da nossa Escola Bíblica Dominical. Amém. Ei, irmão Ângelo, a gente já deu já, né, nessa dinâmica, a gente já está pincelando um pouco já sobre a lição 9. E eu acho que a história de Davi faz isso com a gente, né? A gente nunca consegue contar a história de Davi por partes, a gente já quer contar logo tudo. Exato, é Mas verdade. são as inspirações que Deus nos dá, né? E aí a gente já vai fazendo esse link, querido professor, né? Vocês já podem ir linkando, né, com a lição 9 dizendo, olha, na próxima lição a gente vai aprender mais sobre esse erro, sobre esse pecado, né, que Davi cometeu, né? Já vai procurando, já lança esse desafio para os seus alunos, né? Para na próxima aula eles já estudarem, é um incentivo que a gente traz, né? A mais a eles, aguçando a curiosidade de pesquisar, né? De buscar. E é muito bom quando a gente vê que os nossos alunos estão com esse engajamento. Então, irmão Ângelo, trazendo as suas considerações finais. Amém. Quero agradecer a todos os amados irmãos que têm nos acompanhado aqui no nosso momento pedagógico, né? Que Deus possa continuar abençoando todos vocês, tá certo? Estamos aqui novamente para ajudá-los, colaborar, né, com o reino de Deus, né? Aqueles que estão nos acompanhando, que estão assistindo os nossos vídeos, por favor, curte, compartilha, né, entre os amados irmãos professores que você conhece, né, da classe de adolescentes, que certamente vai ser bênção de Deus para eles também, né? Agradecer ao meu Deus, né, pela oportunidade de estar junto com vocês aqui nesse podcast, né? E também ao nosso presidente Martim Alves, né, toda a diretoria do DENEC, que tem nos apoiado nesse trabalho tão importante para a obra do Senhor. Verdade, né? Já vou aqui fazer minhas considerações finais também. Gostaria de agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade, agradecer ao nosso pastor Martim, a toda a equipe do DENEC pela confiança e a você, querido professor, que faz esses nossos momentos terem sentido, né? Vocês estarem aqui assistindo os nossos vídeos e executando as dinâmicas, né, com a graça do Senhor Jesus. Pode ter certeza que nós oramos por você mesmo sem conhecer o rosto. Nós já estamos aqui, ó, intercedendo para que o Senhor abençoe a sua vida como professor da classe de EBD. Há uma importância tão grande nessa sua função. Eu gosto sempre de ressaltar isso. Nós somos fundamentais na vida de quem, né, está ali se preparando para ir para o reino dos céus. Então é isso. Desejamos a todos uma excelente semana. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo momento pedagógico EBD em Até a síntese. próxima, Paz do pessoal. Senhor.